Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a instalar o Zabbix com autenticação LDAP. O Zabbix foi criado por Aleksey Vladjev e atualmente ativamente desenvolvido por Zabbix SA. Zabbix é uma solução de monitoramento distribuído de código aberto. O Zabbix é um software que monitora inúmeros parâmetros de uma rede e a saúde e integridade dos servidores. Os Zabbix usam um mecanismo de notificação flexível que permite a usuários configurar alertas baseados em e-mails para praticamente qualquer evento. Isso permite uma reação fácil para problemas de servidores. Zabbix oferece excelentes relatórios e recursos de visualização baseados nos dados armazenados. Isso faz o Zabbix ideal para o planejamento de capacidade. Todos os relatórios e estatísticas, bem como os parâmetros de configuração, são acessíveis através da interface web. A interface web assegura que o status da sua rede e a saúde dos seus servidores possa ser acessada a partir de qualquer lugar. Propriamente configurado, o Zabbix pode ser uma peça importante no campo de monitoramento da infraestrutura de tecnologia da informação. Isso é verdade para pequenas organizações com poucos servidores e para grandes companhias com múltiplos servidores. O Zabbix é livre de custo. Zabbix é escrito e distribuído sobre a licença GPL versão 2. Isso significa que o código-fonte é livremente distribuído e disponível para o público em geral. O Zabbix oferece autodescobrimento de servidores e dispositivos de rede, monitoramento distribuído com uma administração web centralizada, software para servidores em Linux, Solaris, FreeBSD, entre outros, agentes nativos de alta performance, autenticação de usuários de forma segura, interface baseada em web, notificação de e-mail flexível com eventos predefinidos, visão de alto nível dos recursos monitorados, logs de auditoria, uma solução open source, suporte a SNMP versão 1 e 2. O Zabbix procura alcançar alguns objetivos, entre eles ser reconhecido como uma ferramenta de monitoramento open source, criar um grupo de usuários Zabbix que ajude o desenvolvimento do software ainda melhor, proporcionar uma qualidade de alto nível em relação ao suporte comercial. Na versão 1.8, o Zabbix chegou com muitos novos recursos, bem como melhorou os antigos. Pode-se citar melhoramentos de performance, suporte total ao Unicode e relatórios em barra. A interface web do Zabbix é uma característica que se destaca entre outras soluções. Poderosa, ela oferece tanto um acesso não intimidado a usuários principiantes e recursos de configuração para grandes instalações. Novo na categoria dos relatórios, relatórios em barra permite olhar os dados de muitos ângulos diferentes. O LDAP é um protocolo de aplicação para ler e editar diretórios sobre uma rede IP. Um diretório é organizado em um conjunto de registros. Por exemplo, um diretório de telefone é uma lista alfabética de pessoas e organizações com um endereço e um número para cada registro. A última versão do LDAP é a versão 3, a qual é detalhada na RFC 4510. As companhias de telecomunicação introduziram o conceito de serviços de diretório para a tecnologia da informação e redes de computadores. Sua introdução culmina na especificação compreensiva do X500, uma suíte de protocolos na década de 80. Os serviços de diretório X500 eram tradicionalmente acessados via protocolo de acesso ao diretório X500, que necessitava de uma pilha do modelo OSI. O diretório autônomo LDAP logo apareceu, como fizeram os servidores de diretório
mantendo tanto DAP quanto LDAP. Mais tarde, se tornou popular nas empresas quando o LDAP removeu qualquer necessidade de rede baseada em OSI. Hoje, os protocolos X500, incluindo DAP, pode também ser usado diretamente em uma rede TCP/IP. O protocolo foi originalmente criado por Tim Hawes, Steve Kyle e Wenjing Yong em 1993. Nos estágios de engenharia iniciais do LDAP, ele era conhecido como LDPP. Ele foi renomeado assim que o escopo do protocolo passou de busca e procura para incluir funções de atualização do diretório. A letra L, de leve, foi dada porque não era intenso na rede quanto seu antecessor, o DAP, e também era mais facilmente implementado na internet devido ao relativo baixo nível de sua banda. O modelo geral adotado pelo protocolo LDAP é um dos clientes realizar operações de protocolo sobre os servidores. Nesse momento, um cliente transmite uma requisição de protocolo descrevendo a operação a ser realizada pelo servidor. O servidor é então responsável por executar a operação necessária no diretório. Após a conclusão da operação, o servidor tipicamente retorna uma resposta contendo os dados apropriados para a requisição do cliente. As operações do protocolo geralmente são independentes uns dos outros. Cada operação é processada como uma ação atômica, deixando o diretório em um estado consciente. Apesar dos servidores serem exigidos de retornar respostas quando essas respostas são definidas no protocolo, não existe requerimento para comportamento sincronizado de parte dos clientes nem dos servidores. Requisições e respostas para múltiplas operações geralmente podem ser trocadas entre um cliente e um servidor em qualquer ordem. Se requisitado, comportamento síncrono pode ser controlado por aplicações de clientes. Um cliente inicia uma sessão LDAP conectando um servidor LDAP, chamado de agente do sistema diretório, o DSA, por padrão na porta 389. O cliente então envia uma requisição de operação para o servidor, e o servidor manda uma resposta em retorno. Com algumas exceções, o cliente não necessita esperar por uma resposta antes de mandar a próxima mensagem, e o servidor pode mandar respostas em qualquer ordem. Um cliente pode, por exemplo, requisitar uma das seguintes operações: autenticar e especificar a versão do protocolo LDAP, procurar ou conseguir entradas de diretório, comparar, adicionar uma entrada, deletar uma entrada, modificar uma entrada, abortar uma requisição antiga ou fechar a conexão. Em adição, o servidor pode mandar notificações não solicitadas que não são respostas a qualquer requisição. Por exemplo, antes da conexão terminar. Uma alternativa comum para realizar uma conexão segura através de uma comunicação LDAP é usar o túnel SSL. A porta padrão para LDAP sobre SSL é a 636. O uso de LDAP sobre SSL é comum no LDAP versão 2, mas nunca foi padronizado em uma especificação formal. O protocolo acessa diretórios LDAP, que segue a edição de 1993 do modelo X500. Um diretório é uma árvore de entrada de diretórios. Uma entrada consiste em um conjunto de atributos. Um atributo tem um nome e um ou mais valores. Cada entrada tem um identificador único. O OpenLDAP é uma implementação open source do LDAP desenvolvido pelo projeto OpenLDAP. Várias distribuições Linux incluem o software OpenLDAP para suporte ao LDAP. O software também roda nas variantes BSD, também no AIX, no Solaris, no Windows, entre outros. O projeto OpenLDAP começou em 1998.
O projeto começou citando as fontes de referência do LDAP da Universidade de Michigan, onde o projeto ajudou no desenvolvimento e evolução do protocolo LDAP. O OpenLDAP tem três componentes principais: o daemon, as bibliotecas implementando o protocolo LDAP e os softwares clientes. Historicamente, a arquitetura do servidor OpenLDAP foi dividida entre duas frentes. A primeira cuida do acesso à rede e processo do protocolo. Já a segunda, que age estritamente com o armazenamento dos dados. Para este tutorial, iremos fazer uso de um recurso denominado de virtualização. A virtualização na computação é a criação da versão virtual, ao invés da real, de algo, como uma plataforma de hardware, um sistema operacional, um dispositivo de armazenamento ou de recursos de rede. Para este tutorial, faremos uso do aplicativo de virtualização VirtualBox. O Oracle VirtualBox é um software de virtualização, agora desenvolvido pela corporação Oracle como parte da família de produtos para virtualização. O VirtualBox é instalado em um sistema operacional hospedeiro. Dentro desta aplicação, sistemas operacionais clientes podem ser carregados e inicializados, cada um dentro do seu próprio ambiente virtual. Alguns sistemas operacionais suportados são o Linux, o macOS 10, o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, o Solaris, entre outros. De acordo com as pesquisas de 2010 do linuxjournal.com e lifehacker.com, o VirtualBox é o produto de virtualização mais popular, com mais de 50% dos votos. Para baixar o VirtualBox, entre no site www.virtualbox.org e acesse na seção esquerda o link Downloads. Baixe o VirtualBox para o seu sistema operacional. Após o aplicativo ter sido baixado e instalado, ele se parecerá um pouco como este. Entretanto, no meu caso, já tem algumas máquinas virtuais prontas para serem inicializadas. Escolhemos o sistema operacional Debian para este tutorial. O Debian é um sistema operacional composto por pacotes de software lançados como livres e de código aberto, especialmente sobre a licença GPL. O Debian usa o kernel Linux e ferramentas do sistema operacional GNU. É uma distribuição Linux influente e muito popular. O Debian é conhecido por ter aderência ao Linux e à filosofia de software livre, também usando desenvolvimento de software colaborativo e processos de teste. O Debian pode ser tanto usado como desktop quanto sistema operacional servidor. Ele foca em estabilidade e segurança como base para outras distribuições. O nome original da distribuição Debian foi lançado em 1993 pelo desenvolvedor Ian Murdock. O nome foi dado de uma combinação de seu nome com o nome de sua namorada, Debra Lynn. Para baixar o sistema operacional Debian, entre no site www.debian.org e clique no link Obtendo Debian. Baixe o sistema operacional para o seu computador.